No livro de Lucas que estamos estudando hoje. Lucas é o capítulo 1. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Mateus, Marcos, Lucas. O capítulo é 1, versículo 5 em diante. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É difícil, não, uma pessoa viver em todos os mandamentos. Eles viviam em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer dizer, viviam uma vida na presença de Deus verdadeiramente. Mas, porém, olha o que diz aqui, e não tinham filhos. Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, às vezes a pessoa é muito de Deus, mas falta algo para ela. Às vezes a pessoa é muito de Deus, mas não tem prosperidade. A pessoa é muito de Deus, mas não tem saúde, só anda doente. A pessoa é muito de Deus, mas tem uma luta no lar, uma luta na família. E eles eram o caso, eles não tinham filhos. Mas nós vamos ver lá na frente uma coisa importante, que o Zacarias, ele orou a Deus, ele pediu um filho para Deus, só que a resposta não veio. Nem sempre nós temos resposta das nossas orações, mas não devemos ficar zangados. Eu gosto sempre de citar aqui, falando, leia, ele vai colocar ali, eu vou ler, o profeta Abacuque. Ele fala uma coisa que é muito importante. Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18, ele vai falar para nós. Olha só. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha o que ele diz no 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, apesar de faltar as coisas para ele, o profeta diz que ele se alegra em Deus. Nós temos que descobrir isso, essa alegria de nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque na presença de Deus existe abundância de alegria. Então nós temos que preparar o nosso povo para dias de lutas, de adversidades. Por que eu estou falando isso? Porque quando as pessoas passam, às vezes, momentos difíceis, né? Momentos de adversidade, mas por quê? Mas a luta, a Bíblia diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, é importante você também estar preparado para o dia de aflição. Pode dar água lá, irmão. Vai dar água, que é melhor. Você vai fazer, irmão, você mesmo já pediu para lá, já fiz o sinalzinho, ele está querendo chegar uma oportunidade de dar água. Eu vi a irmãzinha pedindo para ele, pior coisa, você está, que você começa a ficar assim, alguém te olha, já viu? Aí você tenta segurar, é pior ainda. Aí você, né? Você quer segurar e... Outra coisa é criança chorando, desculpa falar assim, mas o pessoal falou uma festa ensinar a criança, ó, faz não, deixa é melhor a criança chorar do que não faz isso não. Já viu alguém fazer isso? Não chore, não, deixa abrir o berreiro que é muito melhor. Então, voltando aqui à seriedade da mesa, que eu vi a irmã para ensinar aqui, eu vi ele com o maior cuidado, põe a água e ficou com a água ali, a irmã está assim, ó, e ele assim olhando, se vai lá, irmã, entregar água. Então, aqui é importante sair, nós temos que preparar para esses dias, então, que às vezes parece que não vai acontecer as coisas, e parece que nós somos, às vezes, aquelas crianças mimadas, né? Que quando não tem uma coisa ela chora, que não sei mais o que. Não, nós temos que, não estou querendo também criar dificuldade para você e dizer que o evangelho é um peso, nada disso, só para dizer que temos aflições no mundo. Aflição não é uma doença, uma enfermidade somente, uma luta na família. Às vezes é quando você está clamando e não está tendo resposta, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí diz assim, e aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Olha que coisa bonita. Apesar de faltar algo para o Zacarias, ele não abandonou o sacerdócio. Quer dizer, ele não abandonou o ministério dele. Tem gente que abandona. Não, porque não estava conseguindo, você não encontrou Deus. Que é sinal de que aquela pessoa não encontrou Deus ainda. Ela está buscando as bênçãos de Deus, mas ela não teve um encontro com Deus. A hora que ela tem um encontro com Deus, as outras coisas são acessórias. O principal, ele já tem esse encontro com Deus, essa vida
vida com Deus que temos que despertar em você. Porque essa vida com Deus faz você não esmorecer nos momentos de dificuldade, no momento de lutas. E isso mostra o Zacarias para nós. Mesmo faltando algo para ele, ele não abandonou a casa de Deus. Ele não abandonou o altar do Senhor, continuou firme. E diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, que ele era o intercessor. Eu falei isso várias vezes aqui. Você não sabe a vida do pastor, irmão. O pastor é um ser humano. Às vezes o pregador está até com uma doença terrível, mas ele continua exercendo o ministério dele. A pessoa chega: pastor, ora por mim que eu estou com câncer. Ele vai dizer: eu também. Ué, pastor, pode acontecer. Você pode ter conhecido algum pregador que passou por doença incurável, doença terrível, entenda bem. Pastor não é o padrão é Cristo, é a palavra de Deus. Às vezes tem um problema na família, às vezes um problema com um filho, com uma filha, e você pede oração e ele não nega. Como aqui o Zacarias. Imagine, eu gosto de falar isso aqui, não é querendo aumentar a Bíblia, nem incluir alguma coisa, mas quantas vezes esse Zacarias, alguém pode ter dito: seu Zacarias, sacerdote, ore pela minha mulher que ela é estéril, e ele ia dizer: não posso, que a minha também é. Não, irmão, é o ministério, continua, mas é você. A pessoa chega: você está na igreja, ora por mim que eu tenho um problema tal, e você está com o mesmo problema. Tá bom, vou orar sim. E daqui que eu vou fazer uma oração? Não tem que negar a oração. Ele continuou, mas valeu, porque diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Eu costumo dizer: Zacarias estava no lugar certo, na hora certa. Mas o anjo lhe diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Qual oração? Qual a oração que ele fez? O que ele pediu para Deus? E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele orou, ele pediu para Deus: Deus, me dê um filho, a minha mulher é estéril, mas o Senhor é Deus. Só que o tempo passou. Aqui a Bíblia diz que ele já estava avançado em idade, tanto que ele responde para o anjo assim, versículo 18: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Como que? Peraí, seu anjo, eu pedi isso, mas foi lá atrás, não foi agora. Agora não estou esperando mais, agora eu já envelheci, a minha mulher também já envelheceu, e certamente ele havia, o costume das mulheres já tinha passado. Peraí, eu envelheci, ela envelheceu também, tá bom que eu pedi que ela era estéril, mas não foi para agora. Mas aí é que está, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele pediu um filho, mas não na velhice. Ele pediu um filho na sua juventude. Ele pediu um filho muitos anos atrás. Mas está escrito isso, pastor, dá para entender. Que ele está dizendo: como eu saberia isso? Eu já sou velho, eu envelheci. A minha mulher também envelheceu. Mas ele estava esquecendo o quê? O versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. E às vezes nós esquecemos também. Quando estamos diante de uma situação e alguém diz: olha, Deus falou que vai te abençoar. Ele disse: mas como? O câncer já passou para o outro lado, não é? Ou essa doença aqui é uma herança genética, papai tinha, mamãe tinha, é comum. Não, para com isso. Nós não podemos de maneira alguma colocar impedimento ao agir de Deus. Mas voltando no versículo 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amigo, o poder de Deus, quando opera, traz alegria. Eu mostrei hoje aqui, já mostrei para vocês, aquela senhora de Marília, entenda, quando ela andou lá, e ela estava andando há 15 anos, que ela começou a ter desgaste, problema sério, e ultimamente ela só andava com a bengala, aquela que tem uma haste aqui, uma abraçadeira, e em casa só segurando as coisas, ela andou normal. Falei do homem lá na cidade de Valença, andando todo encurvado, ele tinha essa bengala igual a dela, assim, e andava assim, ainda amparado pela esposa. Não vou dizer que ele correu, mas ele se endireitou, se colocou de pé, entenda, para andar. Falamos de Volta Redonda, um senhor dava assim, aquele passinho curtinho assim, ele aqui de São Paulo, há 4 anos ele mora lá, e ele correu dentro da igreja,
Mas você quer correr? Correr mesmo. Ele voltou para o lugar dele correndo. Mas o que eu quero passar, quando esse homem chegou em casa, a alegria da família, a alegria dos amigos, de ver aquilo ali, o Filipe, houve uma perseguição aos cristãos naqueles dias, lá no início do cristianismo. E a Bíblia conta que os apóstolos ficaram em Jerusalém. E os demais saíram pregando o evangelho por todos os lugares. E um homem chamado Filipe desceu a Samaria. Ele vai ler ali, eu vou ler com vocês, Atos 8, versículo 5 em diante. Olha o que diz. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E pois que os espíritos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha o 8. E havia grande alegria naquela cidade. Então, olha como é que é bonito. Quer dizer, milagre atrás da alegria, talvez está faltando alegria na sua casa, operações de Deus. Mas veio mais ainda. O quê? Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Nós devíamos pedir isso para nossas crianças. Descobriu que a mamãe está grávida, né? A esposa está grávida, ou que a filha está grávida. Oh, Jesus, quero que meu neto seja cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mas realmente nós falamos coisas materiais. Quero que ele seja um médico, que não é coisa errada, não é bonito, né? Quero que seja um professor, né? Talvez não seja tão valorizado hoje, mas é uma grande, né? E profissão. Aí o outro é assim, eu quero que seja engenheiro, o outro diz, eu quero que seja jogador de futebol. Eu acho que quando fala que quer que seja jogador de futebol, ele está pensando mais nele do que no garoto, né, irmão? Porque com um jogador de futebol vai ter uma vida boa, né? Não sei o que. Até contei que eu estudei, fiz um curso há uns anos atrás, e já entrei na universidade já com a idade já um pouco mais avançada, né? Mas eu fiz 5 anos o curso. Eu tinha um rapaz trabalhar comigo, ele estudava comigo, perdão, e o filho dele na época tinha 13 anos de idade. Aí ele brincava comigo e falou assim, Jair, esse garoto aí é minha aposentadoria. E foi mesmo. Porque o garoto dele se tornou um jogador muito famoso, aqui, não vou citar o nome, que é aqui de São Paulo, jogou no vai ser, dos maiores, do clube grande aqui, eu não vou falar que é da Zona Leste, senão você descobre qual é o time, né? Não vou falar também, mas não vou falar o nome dele, do rapaz, né? Mas aí o que eu queria falar, se tornou mesmo, olha, não é porque era filho de um amigo, não, é um dos melhores que teve aí na posição. Ele foi para a seleção brasileira, tudo, jogou fora, no exterior. O pai dele foi meu colega de faculdade. Aí ele falava isso para mim, Jaime, esse garoto vai, porque na época eu tinha um irmão que hoje é técnico de futebol, mas ele era jogador de futebol na época. Aí ele ficou sabendo, nós ficamos conversando sobre o assunto, né? E ele, na época, esse rapaz tinha 13 anos de idade. Aí ele falou que ele dava toda assistência. E ele brincando falou, vai ser minha aposentadoria. E foi mesmo, que o moleque se tornou bola, se tornou craque, né? De nome mesmo, e glória a Deus por isso. Não é porque é filho de um amigo, realmente era bom de bola. Mas voltando aqui, nós devíamos pedir, Deus, eu quero que ele seja cheio do Espírito Santo. Devemos profetizar isso para nossos pequeninos. Aí vem a mensagem, e converterá, atenção que é o principal, hein? E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. O milagre traz conversão, meu irmão. Mas nós temos que ter sabedoria, não é forçar, porque as pessoas que veem milagres, que elas presenciam, aquilo ali muda muita gente. Veja o caso do Jairo. Por que o Jairo buscou Jesus? Por que ele buscou a Jesus? Porque ele ouviu falar, hein? Ele ouviu falar que chegou lá, Jairo era chefe da sinagoga, fazia oposição a Jesus. Chegou alguém e disse, seu Jairo, um paralítico foi curado lá na reunião com o Senhor Jesus. Dessa coisa combinada, seu Jairo não é meu vizinho. Eu conheço ele desde criança, realmente ele era paralítico. Jairo ficou como já viu alguém falar com a pulga atrás da orelha. O seu Jairo, um cego foi curado. Até demais, isso aí é armação, não. Todo mundo fala que conhecia o cego. E essas coisas vão acontecendo. O centurião, já pensou o capitão romano, capitão? Um morto ressuscitou, estava saindo um velório lá, estava saindo um enterro lá, uma procissão lá, o cortejo fúnebre, e de repente ele parou e chamou o morto levantou. Até ser combinado, não. Essas coisas todas vão mexendo, e até que um dia aconteceu com eles. A filha estava doente, estava morrendo. Ele disse, eu vou lá.
Deixou de lado todo o preconceito religioso e foi buscar Jesus. O capitão era um criado dele, estava violento. Vamos lá, naquele homem que diz que os milagres acontecem. Somos nós. Nós temos que aprender a falar dos milagres, entenda? Mas sem violência, sem afrontar. Nós vamos ter rejeição? Temos oposição? Temos. As pessoas criticam, deboche, mas você vai plantando a semente. O missionário conta de um homem chamado João, pastor. E esse homem, ele pequenininho, foi expulso de casa, porque aceitou Jesus. Depois cresceu e todo formado, ele ficou sabendo, o pai dele morreu e a mãe estava numa situação de penúria mesmo. E ele falou: mãe, vamos morar comigo, com a condição, você não faz negócio de religião comigo, porque eu tenho a minha religião, nasci nela, vou morrer nela, se ela leva para o inferno, então eu vou para o inferno. Tá bom, mãe, eu vou respeitar a senhora. E ele queria falar, mas tinha lá, não podia falar. Eu já falei com você, senão eu vou embora. Eu fico na rua, mas não fico aqui. E tudo bem, ele cuidava da mãe dele, e ele chega para o missionário e fala: missionário, a gente leva tantas pessoas a Jesus, não consigo levar minha mãe. Eu não posso nem falar que ela já falou que eu prometi não falar, e eu realmente falei. Mas tem a sabedoria, conversa com a sua esposa sobre o que acontece na igreja, só conta testemunho, mas o que acontece, não inventa história não, só a verdade. E ele começou a contar, e aí, está funcionando? Não, eu começo a falar, se ela está na sala, ela vai para a cozinha, se está na cozinha, ela vai para a sala. Começa a falar um pouco mais alto. Vai escutando como é que é. São táticas para você atrair as pessoas, mas só com a verdade, nunca invente história. Só com a verdade. Um dia, ele está se arrumando: ô, meu filho, você vai naquela igreja daquele missionário? Vou, posso ir contigo? Claro, mamãe. Amor, a primeira vez, aceitou Jesus. É a ver no telefone, irmão. Está lá, a esposa no telefone e o marido não quer saber de Jesus. E ela fala: fulana, que bonito é na igreja, você viu aquilo que aconteceu? Papai, você conta o testemunho. Não tinha, lembra do rapaz do orelhão? Que falava alto no orelhão lá? Então, lá no programa humorístico, não falava grande, não sei o quê. Então, e tem gente que fala assim mesmo. Tem gente, você já viu no metrô, no ônibus, fala e ainda fica olhando para o lado, assim, chamando alguém para conversar também, né? Não sei o quê. Você viu? Meu. Tem gente que gosta de chamar os outros para conversa. Eu estou dizendo, é tática para você trazer as pessoas. A família tem que ver, mas nós omitimos. Nós conversamos do futebol, da política, do que é errado, não, cada um tem seu gosto, mas não fala de Jesus, temos que falar. Por quê? Porque o milagre converte muita gente. Lembra do homem chamado Enéas, falamos semana passada. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante e faz tua cama. O Enéas se levantou lá em Atos capítulo 9, versículo 32, 33, 34, 35. No 35 é lindo, olha o que diz o 35, Atos 8, 9, 35, 9, 35. 9h35, acho que ele saiu para tomar o café dele. Foi. Aí, e viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. É isso que estamos batendo. O milagre converte, então nós precisamos de mostrar para a nossa família. Peça a Deus para você não só ver milagres, mas participar de milagres, para que você testemunhe. Por quê? Porque fala Tiago, capítulo 2, versículo 26. O que o Tiago diz? Capítulo 2, versículo... porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Ela está morta, então talvez nós estamos mostrando uma fé morta para a família. Eu oro, pastor Gé, faço jejum, mas eles não se convertem. Talvez você está mostrando uma fé morta. Tem que mostrar, tem que ter, o milagre é importante. E mais ainda, agora o versículo 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que é um povo bem disposto? Entenda, quando eu conto os milagres de Abraão, Isaque, Jacó, de Davi, de Daniel, de Pedro, de Paulo, de Maria, e tudo bem, mas quando eu falo o que aconteceu comigo, ou que eu vi, que eu presenciei, é diferente. Você fica mais disposto, você tem mais, entenda assim, convicção no falar. Eu não estou falando o que aconteceu com alguém, estou falando o que aconteceu comigo. Você fala o que aconteceu com você. Quando eu dou testemunho, eu falo, mas amigo, eu sei de onde eu vim, e eu sei quem eu era, entenda. Eu não fui, entenda bem, um bebedorzinho de semana, eu fui pinguço mesmo, cachaceiro, como diz lá fora, pé de cana, né? Pudim de cachaça, daquele de cair no chão, o cachorro lamber a cara. Eu sei o que é isso. Eu sei o que a minha mãe sabe, ela conheceu o filho dela. Eu sei o que eu fazia para beber, entendeu? Eu sei o que é isso. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou, quem eu era.
Isso é verdade, eu sei, então, eu tenho convicção para falar que Jesus muda uma vida, transforma uma vida. E quando eu paro, às vezes eu converso sobre amigos de onde eu fui criado, morreu, só vou falar isso aí. Os que eram próximos, né, aqueles que eram bem da pinga mesmo, foram embora, irmão. Eu não estaria, alguém também estaria, daquele Tostão era o apelido, não é porque eu era bom de bola, não, porque tinha testa grande mesmo, né? Lembra do Tostão, jogador? Grande jogador, né? Mas ele tinha que assim o pessoal falava que eu parecia com ele quando eu era garoto, então me chamava de Tostão, né? Meu apelido era Tostão por causa do formato da cabeça, né? E até uma vez eu ri com um pastor nosso, que o filho dele nasceu e ele é fortinho, a cabeça avantajada, né? Aí o filho dele começou, não, porque a minha esposa põe a cabeça, eu falei, amigo, olha para a tua cabeça, você quer o quê? Que ele tenha a cabeça do vizinho, tem que ter a tua, não é verdade? Quando fala assim, a cara do pai, você vai ser a cara de quem? Não é verdade? Tem que ser a cara do pai, realmente. Eu brinco lá em casa que meus filhos não são a cara do pai, são a testa do pai, né? Então tem a testa do pai. Então é uma coisa normal. Mas voltando, irmão, nós precisamos de mostrar. A igreja de Cristo tem que acordar, ela tem que presenciar milagre, participar de milagre para que ela tenha disposição para fazer, porque a fé sem obras está morta e nós precisamos disso, de falar, eu sei o que aconteceu, amigo, Jesus muda, Jesus transforma a vida, se envolva com Deus, busque, domingo vem buscar, domingo escolha um horário, é o dia do Senhor, 7, 9, 11, 14, 16, aqui tem opções de horário, quer dizer, você não vem, está perdendo tempo, você pode ter até a sua casa na praia, então você sobe e vem no culto das 18, entenda, no culto da tarde, o que for, dá tempo de você passear, o que for, mas não fique domingo fora, é dia de buscar poder, buscar aquela energia de Deus, buscar um renovo espiritual, recuperar a autoestima, eu costumo dizer que é recarregar as baterias, é importante seu envolvimento com o Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo, desde o que você nasceu de novo, aí você é cheio do Espírito Santo, você se envolve com Deus, é isso que precisamos. Então, recapitulando, como é que você está? Você está desanimado porque está voltando? Olha o Zacarias, não desanimou não, ele ficou firme, fica firme, a bênção de Deus chegará, Deus sabe de todas as coisas. Pastor Jaime, Deus faz o impossível se tornar possível, Deus age de uma forma que nós não conseguimos entender, nem o Zacarias entendeu, tanto que você sabe o que aconteceu com o Zacarias, quem lembra o que aconteceu com ele? Ficou mudo. Ele não contou direito, sabe, você não acreditou, você vai ficar até a criança nascer. Chegou lá, ele... O que está vendo? Ele teve uma visão. Aí pegaram uma coisa lá, ele escreveu na tábua que a Isabel é engravidada. A pessoa deve ter ido, Isabel já é velhinha, né? Aí, bem, não vou entrar em detalhes, quer dizer, ele teve lá o namoro com a sua esposa, entenda que já era uma senhora de idade, ele também, mas é Deus operando, meu irmão. É Deus, é coisa linda que Deus opera, Deus faz maravilha, Deus não deixou de ser Deus, nós esquecemos disso, mas pastor Jaime é um câncer, que nem hoje eu recebi, o homem falou comigo, pastor, o amigo passou o e-mail, o áudio do outro amigo, né, falou assim, a esposa teve um derrame, mulher de Deus, aqui no interior de Minas, e o cérebro, quer dizer, ficou atingido, o sangue derrama lá, atinge parte que pode levar a pessoa a óbito, ou deixar sequelas terríveis, mas Deus é Deus para mudar isso, meu irmão. Deus é Deus. Já vi situação que todo mundo não sabe como a pessoa está andando, mas anda, é Deus operando, é Deus se manifestando.